que Ele pode transformar as nossas vidas, que Ele pode trazer respostas às nossas perguntas, aos anseios do nosso coração. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Amém? Nós vamos partilhar nessa noite a palavra do Senhor. E antes de nós partilharmos, eu vou pedir para você abrir já a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou dar alguns recadinhos aqui importantes. Evangelho de Lucas, capítulo 24, lá no verso 13. Se você encontrou, deixa aberto aí com você. Deixa eu abrir a minha Bíblia online aqui também. Irmão, vocês me perdoem. Eu estou aqui na graça do Senhor. Minha rinite está atacada. Mas nós vamos aqui servindo ao Senhor. Então, se você vê eu coçando o nariz, sabe? Limpando o nariz, limpando a roupa assim. Você não repara essas coisas não, tá bom, irmãos? Deixa o Senhor. Deixa o Senhor falar ao seu coração, tá bom? Tenha paciência com o seu pastor, em nome de Jesus. Amém? Amados, antes de nós lermos a palavra e nós começarmos a ministrar a palavra do Senhor nessa noite, o mês de maio, para a nossa igreja, é um mês muito importante, porque é um mês de aniversário nosso, como igreja. E esse ano, 2023, nós estamos celebrando 72 anos de vida em missão. Quem gosta de aniversário aqui? Levanta a mão. Quem gosta de celebrar aniversário? Nós, como igreja, gostamos de celebrar aniversário. Então, nós preparamos uma programação especial para esse mês de maio, para a igreja. E nos nossos cultos, nós vamos ter pastores, o bispo Adonias, alguns líderes ministrando nos cultos. Então, nesse mês de maio, tirando esse primeiro domingo, nos outros domingos, em todos os cultos, nós vamos ter uma pessoa diferente ministrando. No culto da manhã e também no culto da noite. Então você pode participar dos dois cultos se você quiser, porque sempre vai ter uma palavra ministrada nesse mês de maio por uma pessoa diferente. Então isso é bênção. Mas nós queremos reforçar duas programações muito importantes para nós. A programação do dia 20, sábado, terceiro sábado desse mês. Então, sem ser sábado que vem, no outro, nós iremos celebrar o aniversário da igreja na chácara. Nós chamamos de Family Day, que é um dia da família na chácara. Então, a igreja aluga uma chácara todos os anos, no mês de maio. Então, essa chácara já está alugada, está reservada para nós. E nós lá nos encontramos para ter um momento de comunhão. É um lugar muito gostoso, um lugar muito verde, tem piscina, tem campo de futebol, tem área de lazer. E nós vamos almoçar lá, né? Então, o almoço custa R$25 por pessoa. É um almoço muito gostoso, preparado pelos nossos irmãos. E vai ser no dia 20, sábado, né? Vai começar por volta das 8, 9 horas da manhã, né? Então, leva a sua família, leva os seus filhos, né, para eles poderem desfrutar do lugar. Nós almoçamos lá, tomamos café da tarde lá juntos e depois voltamos para casa. Então isso é no sábado, dia 20, custa R$25 por pessoa e é preciso que você reserve o seu nome para você acertar até o dia 20 esse valor com a pastora Romilde, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me procurar também que eu esclareço as dúvidas para os irmãos. Isso é no sábado, dia 20. No dia 21, no dia seguinte, no domingo, nós vamos celebrar oficialmente o aniversário da igreja, no culto da manhã. E nós vamos celebrar da seguinte maneira: nós vamos ter um café da manhã, no domingo, dia 21, às 8 horas da manhã aqui na igreja. A igreja vai oferecer esse café para você e para a sua família, tá bom?
Então, a Sociedade de Mulheres vai entrar em contato com algumas famílias para trazer algumas coisas especiais, um bolo, mas o café em geral vai ser oferecido pela igreja. No domingo, dia 21, às 8 horas da manhã, começa o café da manhã, e às 9h30 da manhã começa o culto. Então, nós iremos, né, nesse culto, celebrar os 72 anos de aniversário da igreja. E nesse culto, o bispo Adonias, o bispo da nossa igreja, irá ministrar a palavra. Então, nós queremos convidar você a participar desse culto, tá bom? Não somente a vir para o culto às 9h30. Nesse dia não terá escola dominical, o culto começa às 9h30. E nós começamos com o café da manhã às 8 horas. Então, a gente vem, toma o café, conversa, tem um momento ali de bate-papo, né, comunhão. E às 9h30 o culto começa aqui no templo. E não vai ter escola dominical nesse dia, vai ser apenas o café da manhã e o culto. E vamos servir, além do café, um bolo de aniversário também. Então, nós queremos muito que você esteja conosco, que você traga a sua família, traga um convidado, sabe? É um espaço assim que nós queremos celebrar. Nós gostamos de festa, né? Nós gostamos de celebrar. E 72 anos de vida dessa igreja, nós temos tanta coisa para agradecer a Deus, né? Nós temos tanta coisa para celebrar a Deus, amado. Deus tem sido tão gracioso e bondoso com essa igreja. Há 72 anos, Deus tem abençoado as famílias que participam dessa igreja, as famílias que participaram. E eu, como pastor, sou muito grato a Deus por poder celebrar mais um ano de vida dessa igreja. Porque aqui, amados, nós temos pessoas que têm um ano de igreja. Tem pessoas que têm um ano como membros da igreja. E tem pessoas que têm mais de 60 anos de membro de igreja, né? Olha que bênção, que privilégio ter na mesma igreja pessoas que têm mais de 60 anos como membros. Chegaram aqui quando eram crianças. E em todos esses anos foram abençoados. As famílias foram abençoadas. Então é uma igreja que tem muita história para contar. Já abençoou muitas pessoas, continua abençoando muitas pessoas e vai continuar abençoando mais e mais para a glória de Deus. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Então nós temos que celebrar. É tempo de agradecer a Deus e nós vamos celebrar então no sábado, passando o dia na chácara com as nossas famílias e no domingo de manhã com o café da manhã e o culto. Nós podemos contar com você nesse dia? Sim? Amém? Então fala para o teu irmão, nós podemos contar com você, né? Você vai vir, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amados, os envelopes azuis são para a oferta especial para a reforma do templo. Então, você pode levar ele para casa se você quiser. No domingo que vem, se você quiser trazer a sua oferta especial para a construção. Tá bom, amados? Nós queremos servir melhor você e a sua família. Como a pastora falou, essa reforma é uma expressão de amor e cuidado com a casa de Deus. Nós amamos esse lugar, amém? Nós temos muita gratidão a Deus por esse lugar. E nós queremos cada vez mais melhorar esse espaço. Nós sabemos que esses bancos não são confortáveis. Eu, como pastor, percebo os irmãos toda hora mexendo de lado, mexendo de outro. Né? Um lado fica dormente, você vai para o outro fica dormente, você vai trocando. Mas chega uma hora que os dois ficam dormentes. Então, amados, nós queremos melhorar esses bancos. Nós queremos melhorar o aspecto da igreja. Para você se sentir melhor. Para a sua família se sentir melhor. Para quando você trouxer um amigo, trouxer um membro da sua família, o seu vizinho, um convidado, ele se sentir bem nesse lugar, acolhido nesse lugar. Então, essa oferta é uma expressão de amor e cuidado com a casa de Deus. Então, se Deus colocar no seu coração, qualquer valor, uma moeda que seja, né? Nós vemos a expressão de amor daquela viúva quando Jesus ensina para os discípulos qual foi a oferta que tocou o coração de Deus. Foi a oferta da viúva que deu apenas uma moedinha, mas era uma moeda que era uma expressão de amor do coração daquela mulher, né? Ao contrário do outro que deu um valor grande, mas não era uma expressão de amor. Então, amados, esse envelope azul é uma forma de nós expressarmos nosso amor para com a casa de Deus. O que Deus colocar no seu coração vai alegrar o coração de Deus e vai ser bênção para
para esse lugar. Já temos mais de R$2.000. Glória a Deus, amém? Mas nosso alvo é 30 mil. É R$30.000. Precisamos levantar esse valor e nós cremos que o Senhor vai suprir cada centavo que precisa para nós cuidarmos melhor da casa dele nesse lugar. Amém, amados? Se você quiser fazer por Pix, você também pode fazer, mas você precisa informar o tesoureiro da igreja para ele poder separar a sua oferta lá na conta bancária da igreja. Glória a Deus por isso. Amém? Então, você já está com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 24, versículo 13. Então, nós vamos ler esse texto, mesmo sentado, mas com toda a reverência que a palavra do Senhor merece. Vamos prestar atenção na leitura. Naquele mesmo dia, dois discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão e deu graças e o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Glória a Deus, amado. Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai amado, nós te pedimos nessa noite espírito de graça, espírito de sabedoria, Deus amado. Abre o nosso coração, Senhor. Abra a nossa mente para entender a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, estamos aqui porque nós temos esperança em Ti. Nós confiamos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Não nos deixe sair daqui, Deus amado, sem que possamos ouvir e entender qual que é a Sua vontade para as nossas vidas. Fala com Teus filhos, usa-nos para a glória do nome do Senhor. Nós confiamos e nós esperamos em Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu já preguei esse texto em outras oportunidades, e esse texto, ele é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, porque ele fala de algo, de um encontro que aqueles dois discípulos tiveram com Jesus, um encontro que marcou a vida daqueles discípulos, um encontro que, transformou a vida daqueles dois discípulos. Aquele encontro foi um encontro que, na minha opinião, como pastor, foi um encontro de avivamento. Obrigado, Gabi. Deus abençoe. Foi um encontro de avivamento. Um encontro em que aqueles discípulos experimentaram algo da parte de Jesus. No mês de maio,
na Igreja Metodista, nós também lembramos de uma experiência muito importante na vida do fundador da nossa igreja, John Wesley. O que nós chamamos de a experiência do coração aquecido, né? A Igreja Metodista, ela foi fundada há mais de 300 anos lá na Inglaterra, né? Por um pastor jovem chamado John Wesley. E a história, né, de John Wesley relata um momento muito importante na vida de John Wesley. O que ele chamou de a experiência do coração aquecido, né? E essa experiência de John Wesley, que John Wesley teve, mudou a vida dele. Mudou a forma dele caminhar com Deus. Foi um momento muito importante na vida de John Wesley. E eu também olho para esses dois discípulos indo para Emaús, e eu também vejo ali uma experiência do coração aquecido. Porque tanto na experiência de John Wesley, como também na experiência desses dois discípulos, o resultado foi o mesmo. Qual foi o resultado? Corações foram aquecidos. Corações foram aquecidos. E amados, sabe por que esse texto toca muito o meu coração? Porque frequentemente nós precisamos experimentar da parte de Deus um encontro que aqueça os nossos corações. Frequentemente nós precisamos ter um encontro com Jesus, um encontro que possa reativar a nossa fé, que possa nos levantar novamente. Sabe por quê, querido? Porque que nós precisamos constantemente ter esse encontro com Jesus? Porque constantemente nós estamos enfrentando lutas, nós estamos enfrentando o desânimo, nós estamos enfrentando dores, dificuldades, problemas que tentam nos paralisar, que tentam, sabe, amados, minar a nossa fé, que tentam nos enfraquecer. Amados, o tempo todo nós estamos, sabe, todo cristão constantemente está lidando com o desânimo em todas as áreas, inclusive o desânimo espiritual. Você percebe que o tempo todo nós estamos lidando com situações que tentam nos parar, que tentam nos desanimar. E sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o grande problema de tudo isso? É que as lutas que nós enfrentamos, os obstáculos que nós enfrentamos, as dores que nós enfrentamos, sabe, as decepções que a nossa vida, as decepções que nós encontramos na vida, sabe, as lutas que nós encontramos na nossa vida, tudo isso tem o poder de nos cegar espiritualmente. Sabe, o texto fala assim que aqueles discípulos estavam indo para uma cidade chamada Emaús. Jesus havia morrido há 3 dias, e aqueles discípulos estavam indo para essa cidade. Provavelmente eles estavam indo embora, provavelmente eles estavam, sabe, com o coração cheio de medo, cheio de tristeza, cheio de decepção. E o texto fala assim que Jesus vem e se aproxima deles. Mas o texto fala assim, eles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Eles estavam impedidos de reconhecer Jesus porque o coração deles estavam tristes. Porque o coração deles estavam decepcionados. Porque havia tristeza, havia dor, havia um desânimo profundo na vida deles. Havia uma angústia de espírito. Sabe, meu irmão, minha irmã, a angústia no nosso coração, as angústias no nosso coração, elas têm o poder de nos cegar. Lá no livro de Êxodo, a Bíblia fala assim que quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, Deus fala para Moisés assim, vai lá e fala para o povo que eu vou libertar eles da escravidão do Egito. Eu vou transformar a vida deles. Chegou o fim da escravidão. Eu estou vindo para libertar eles. E Moisés vai em obediência a Deus. E Moisés chega e fala para o povo, olha, Deus falou que vai libertar vocês dessa escravidão. Deus falou que chegou o tempo
da libertação de vocês. Chegou o tempo de Deus transformar a vida de vocês, de Deus transformar a realidade de vocês. E a Bíblia diz assim que o povo não deu ouvido para Moisés. Sabe por que o povo não deu ouvido para Moisés? A Bíblia diz assim que o povo estava angustiado de espírito. O povo estava tão angustiado por conta da escravidão, por conta das lutas, por conta do sofrimento, que o povo não conseguia crer de que Deus ia mudar a realidade deles. O povo não conseguia acreditar que tinha esperança, que havia esperança, que as coisas podiam mudar. Você já se encontrou nesse lugar? De você estar tão angustiado, do seu espírito estar tão angustiado, de você ver tanto sofrimento na sua vida e em sua volta, que você não consegue mais ver esperança, que você não consegue mais crer que Deus pode mudar, que você não consegue mais, acreditar que as coisas podem ser diferentes. Quantas vezes nós chegamos nesse lugar, de total desânimo, de total abatimento, em que as pessoas chegam para você e falam assim, vai melhorar, não desanima não desiste não, e você olha para você e você não consegue encontrar um fio de esperança, não consegue encontrar uma energia para crer que as coisas possam mudar. Assim estava o coração daquele povo no Egito, assim estava o coração daqueles 2 discípulos, assim muitas vezes está o nosso coração, assim talvez seu coração está aqui nessa noite. Talvez você veio aqui, mas parece que você veio carregado. Talvez você veio para o culto nessa noite assim, que você falou assim, eu vou, mas por mim eu não ia. Amados, são nesses momentos, são nesses lugares, são nessas situações, que se nós quisermos, nós podemos experimentar da parte de Deus um encontro que pode mudar as nossas vidas. É quando a gente menos acha, é quando a gente menos acredita que as coisas podem mudar, é que Deus vem e revela o seu poder, o seu amor e a sua graça. Queridos, foi nesse momento que Jesus se coloca ao lado daqueles 2 discípulos. Sabe o que isso fala para mim? Isso me fala de um amor profundo de Jesus por nós. Até quando a gente está desistindo, até quando a gente quer desistir, Jesus não desiste de nós. Até quando a gente está chutando o balde, até quando a gente, não quer saber mais, até quando a gente já jogou a toalha, até quando a gente já entregou os pontos, até quando a gente já desistiu de tudo, Jesus não desiste de nós, o Senhor não desiste de nós. Ele se coloca no nosso lado. Ele se coloca do nosso lado, e não somente se coloca do nosso lado, mas Ele chega para nós e pergunta assim, o que está passando com você? O que está passando no seu coração? Jesus se interessa pelos nossos problemas, meu irmão, minha irmã. Jesus pergunta para aqueles 2 discípulos, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão desanimados? Isso nos fala de um Deus que se interessa por nós. As pessoas muitas vezes não se interessam por nós. Essa é uma realidade dura, mas é verdade. Muitas vezes as pessoas que nós colocamos expectativas, muitas vezes elas não conseguem perceber o nosso sofrimento, amados? Às vezes dentro de casa, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos não conseguem perceber o nosso coração, Às vezes nós estamos tão desligados, é uma verdade. Muitas vezes, os nossos entes queridos estão desligados. Eles não conseguem perceber o nosso coração. Os nossos colegas do trabalho também não conseguem perceber o nosso coração. O nosso vizinho, as pessoas perguntam, e aí fulano, está tudo bem com você? E a gente está acostumado a falar para as pessoas, está tudo bem, né? Porque ninguém quer ficar passando essa imagem de sofredor, né? De sofredora, ninguém gosta disso. A maioria, pelo menos, não gosta. E a gente fala ali, né, com o sorriso meio amarelo, né, com a cara meio sem graça, está tudo bem, né? Ou no mais, está tudo indo, está tudo caminhando, mas só você sabe como é que está o seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus também sabe. Jesus sabia como é que estava o coração daqueles 2 discípulos. E por isso ele se colocou ao lado deles.
Jesus sabe como é que está o seu coração. Jesus sabe como é que está a sua vida. Jesus conhece os seus problemas. E não somente conhece, mas Ele se interessa por eles. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. E o Senhor não somente conhece o nosso sofrimento, o Senhor não somente se interessa pelo que nós estamos passando, mas Ele deseja transformar a nossa realidade. E o texto fala que Jesus começa a ensiná-los, começa a lembrar aqueles discípulos de todas as promessas que Ele havia feito. Jesus começa a falar da sua palavra, Jesus começa a falar ao coração deles, querido. E amados, e aqueles discípulos, quando começam a ouvir a voz de Jesus, quando eles começam a lembrar do que a palavra de Deus diz a respeito deles, o texto fala que o coração deles começa a queimar, querido. Amados, aqui está uma receita, aqui está uma chave espiritual muito importante para quem está desanimado, para quem está se sentindo abatido, para quem está se sentindo cansado e sobrecarregado. Esse texto, essa experiência revela uma chave espiritual poderosa para aquecer o nosso coração novamente, para renovar a nossa fé novamente. O texto fala que quando aqueles discípulos começaram a ouvir a palavra de Deus, o coração deles se incendiou novamente. Queridos, você deseja ter o seu coração incendiado novamente? Você deseja ter o seu coração aquecido novamente? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus através da palavra dEle. Vá para a Bíblia. Vá para a palavra de Deus. Se lembre das promessas de Deus. Jeremias capítulo 3 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, querido. Se você está desanimado, se você está cansado, está sobrecarregado, pegue a palavra de Deus, abra a sua Bíblia e leia as promessas de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, ela é poderosa para reavivar o seu coração. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer vida. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes que tem poder para separar espírito e alma, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela tem poder para reacender a chama no nosso coração. Por isso que no culto a Deus, na igreja, o momento mais importante é o momento da palavra. O momento de nós adorarmos a Deus através das canções é importante. O momento dos testemunhos é importante. O momento das orações são importantes. Mas o momento da palavra, esse momento é o momento mais importante. Porque é nesse momento que você ouve a palavra do Senhor para a sua vida. E essa palavra tem poder de levantar você, levantar o seu espírito. Ela tem poder de restaurar o seu coração. Ela tem poder de trazer alegria em meio à sua tristeza. Ela tem poder de trazer força em meio à sua fraqueza. A palavra de Deus tem poder de levantar você dos mortos e colocar você novamente de pé. Esse é o poder da palavra de Deus. Só que nós não podemos ouvir essa palavra apenas uma vez por semana, no domingo. Nós precisamos constantemente estar ouvindo essa palavra para que o nosso coração esteja constantemente sendo aquecido. Sendo aquecido. Se você, como eu falei, se o seu coração está abatido hoje, se a sua alma está abatida hoje, Jesus fala: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Há alívio para você, querido. E o alívio para a sua alma, o remédio para a sua alma, a força
para o seu espírito. A resposta para as suas perguntas está na palavra do Senhor. Ouça a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia todos os dias. Abra a sua Bíblia todos os dias. Leia um versículo que seja. Leia um versículo que seja. Esse versículo, essa palavra, ela é poderosa para mudar a sua vida, para restaurar a sua vida, para levantar você novamente. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Eu quero dizer para você que assim como aqueles discípulos viram Jesus e perceberam Jesus, Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui. Mesmo que você não esteja vendo com seus olhos nesse momento, mesmo que você não esteja percebendo com o seu coração, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Queridos, Jesus está aqui. E sabe qual foi o momento que eles perceberam Jesus? No partir do pão. No partir do pão. Jesus ia passando, Jesus ia embora, Jesus ia seguir o caminho dele. Mas aqueles discípulos insistiram para que Jesus entrasse. Sabe o que isso nos ensina, querido? Nós precisamos insistir com Jesus. Nós precisamos insistir em buscar a presença de Jesus. Nós precisamos insistir, perseverar em buscar a presença de Jesus nas nossas vidas. O texto fala assim que aqueles discípulos constrangeram Jesus a entrar. Jesus ia embora, Jesus ia seguir o caminho dele, mas aqueles discípulos constrangeram, insistiram. Eu fico imaginando assim, eles pegaram no braço de Jesus e falaram assim: não vai embora. Não vai embora, fica com a gente. Ah, amados, será que nós temos disposição para insistir? Para insistirmos em buscar a presença de Jesus? Será que você está disposto a insistir, a continuar batendo na porta? Batei e abro-se-vos-á. Buscai e achareis. Pede e receberá. Pois todo aquele que bate, a porta será aberta. Todo aquele que pede, vai receber. Todo aquele que busca, vai encontrar. Se vocês que são maus, diz o Senhor, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus está dizendo assim: insistam comigo, podem insistir, busquem a minha presença, busquem a minha face, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei o quê? Farei mudar a vossa sorte. Querido, bate, que Deus vai abrir essa porta para você. Busca, clama, insiste. Ele vai te atender e não vai demorar não. Busca, continua buscando, o Senhor vai te dar a resposta. Você vai encontrar, Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar a direção. Mas se você precisa insistir como aqueles 2 discípulos, o texto fala que aqueles discípulos pegaram no braço de Jesus, constrangeram Jesus e falou assim: entra, fica conosco. Não vai embora não, Jesus, fica aqui. Fica. Clama, querido, clama. Você tem um Pai atencioso. Você tem um Deus atencioso, Ele sabe do que você precisa. Mas pastor, se Deus sabe do que eu preciso, por que eu tenho que clamar? Porque quando você clama, você está mostrando dependência dEle. Você está abrindo mão do seu orgulho. Você está dizendo assim: Senhor, eu preciso de você. Quando nós oramos, nós estamos mostrando dependência de Deus. Nós estamos reconhecendo que Ele pode todas as coisas e nós precisamos dEle. Quando você ora, quando você clama, você está demonstrando humildade. E Deus não rejeita um coração humilde.
Deus não rejeita um coração quebrantado. Agora, Deus rejeita um coração orgulhoso. Deus não se agrada de um coração orgulhoso. Mas Deus, Ele vai ao encontro daqueles que são quebrantados, daqueles que são humildes. Quando você insiste, quando você busca, o Senhor vem ao seu encontro. Ele transforma a sua vida e a sua realidade. Quantos desejam nessa noite ter um encontro com Jesus? Quantos desejam ter o coração aquecido nessa noite? Você deseja ter o seu coração aquecido? Fique de pé, nós vamos orar então. Eu não sei como você chegou nessa noite. Eu não sei como está a sua vida. Parece que você está vivendo no automático. Sabe quando parece que as coisas perderam a cor? Parece que a sua vida está tudo cinza, preto e branco. Sabe? Igual aqueles filmes antigos, preto e branco. Sabe? Você está vivendo